Olá, turma do sétimo, tudo bom? Na última aula, na verdade, nós falamos um pouco sobre o reino Plantae, vimos um pouco sobre briófitas e pteridófitas. Vamos estar lembrando do que nós vimos ontem. Ontem nós falamos das criptógamas, né? Falamos das avasculares e das vasculares, que são as briófitas e pteridófitas. Hoje a gente vai estar falando sobre as fanerógamas, que são vasculares. Só que nós vamos ver o grupo das vasculares sem fruto e com fruto, gimnosperma e angiosperma. As gimnosperma, elas dominaram amplamente o ambiente terrestre porque foram as primeiras plantas a apresentarem grãos de pólen e apresentarem as sementes. A semente ela não é coberta pelo fruto, né? Então, nós temos uma planta de grande porte, porque é vascular, mas com a ausência do fruto que protege a semente. A semente é uma semente que não tem o fruto como proteção. Gímeno significa descoberta e esperma semente, então seria semente nua, semente sem fruto. É um grupo de planta que possui raiz, caule e folha, tá? As folhas possuem uma cutícula, que é uma camada hipermeabilizante, né, que ajuda na proteção dessas folhas. Os principais representantes das gimnospermas são os pinheiros, né? A gente vê mais nos hemisférios norte e sul esse tipo de planta de vegetação. O segundo grupo de vasculares, a gente vai ter, das fanerógamas, vai ter as angiospermas. É, o maior número de espécies de plantas que existem sobre a face da Terra são das angiospermas, cerca de 235 mil espécies. Ângio quer dizer vaso e esperma semente, então é uma semente que está dentro do fruto. É o primeiro grupo de plantas que apresenta fruto, tá, como proteção dessa semente. As angiospermas possuem raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. Elas podem ser do tipo arbusto, herbáceas e arbóreas. Essa nomenclatura, essas três nomenclaturas, é para definir quanto ao tamanho, né? Então, arbustos, elas são bem baixinhas, são pequenas. As herbáceas são de tamanho mediano e as arbóreas são as grandes árvores frutíferas, né, de grande porte. Nós temos vários tipos de raiz, tá? Nós temos dois principais, axial e pivotante. A axial, ela tem uma estrutura principal, tá? E aí ela tem os capilares que saem dessa estrutura principal, tá? A fasciculado cabeleira, ela não tem uma estrutura principal, ela tem várias ramificações, né, fininhas, que ajudam aí na fixação dessa planta. Quanto à organização das raízes, pode ser de dois tipos, né, que a gente está vendo. A axial, que é chamada de pivotante, fasciculada, que a gente também chama do tipo cabeleira. As raízes apresentam algumas adaptações. Raízes do tipo escora. A função dela é suporte, é dar suporte às plantas. Ela tem essa estrutura para fora da terra. Porque até então é muito ensinado que as raízes elas ficam embaixo da terra. Aqui a gente vai começar a ver que tem alguns tipos de raízes que elas também estão para cima do solo, fora do solo. A raiz escora é um exemplo delas. Ela tem essas estruturas que ficam para fora, na região superior do solo. Nós temos raízes chamadas raízes pneumatófaras, Elas ficam com essa estrutura para fora para auxiliar na respiração, na sobrevivência. A gente encontra muito em área de mangue esse tipo de raiz, tá? Mangal. Como a raiz ela tá numa estrutura, mangue é lama, é muita argila a composição do solo. Então elas têm dificuldade
de absorver alguns nutrientes. Então, elas têm essas estruturas para fora, para cima, para a região superior, para auxiliar na absorção dos nutrientes, tá? O outro tipo de raiz que tem são raízes sugadoras. Essas raízes, elas são especializadas em retirar de outra planta o que é necessário para sobreviver, os nutrientes. Então, ela se prende aqui. Ela se prende ao caule de outra planta, tá? E dessa planta que ela tá parasitando, que ela tá vivendo, ela retira tudo aquilo que ela precisa de nutrientes. A gente tem como exemplo o cipó-chumbo. Agora vamos falar do caule. Funções do caule: suporte de folhas, flores e frutos. Condução das seivas, que é aquilo que a planta retira da terra, ela manda para a parte superior da planta, e o que produz na fotossíntese nas folhas, ela manda para baixo através da vascularização. Alguns tipos de caule nós temos reservas energética. A gente vai ver que tem vários tipos de caule, não só esse, por exemplo, da imagem, que é o tipo tronco, tá? Esse geotropismo negativo e fototropismo, positivo, tá ligado a essa movimentação que nós temos aqui interna, tá? Ela tem a capacidade de ir contra a gravidade e mandar para a parte superior da planta, que ela retira do solo, que são águas e sais minerais, e tem a capacidade de realizar movimento também atrás da luz solar. Partes do caule: a gente tem a gema apical, tá? Opa, deixa eu voltar. Gema apical e lateral, nós e entrenós. Então, a gente tem aqui as gemas. A apical é a parte superior terminal, tá? A gema é onde a gente tem um novo crescimento de galho, um novo crescimento de um novo ramo, tá? O nó é esse encontro, e os entrenós é onde fica entre um nó e outro. Nós temos o caule do tipo subterrâneo, que a gente chama de rizoma, tá? É o mais comum que a gente observa. Tipo de caule, perdão, não é o mais comum. É o mais difícil de identificar, tá? Por exemplo, a bananeira, a gente pode acreditar que essa parte aqui é o caule. Não, o caule da bananeira, ela é subterrânea, tá na parte abaixo do solo. A gente tem algumas plantas que apresentam essa característica, tá? E aí esse caule subterrâneo chama-se rizoma, tá? Tem a raiz, tem o rizoma, que é o caule, e na parte externa a folha. Nós temos o caule subterrâneo do tipo bulbo. A gente observa muito no alho, na cebola. O caule, ele tem essa característica aqui de camadas. Cada anel ou cada camada, em algumas espécies, determina o tempo de vida que essa planta tem. Principalmente para as plantas com caule do tipo tronco, tá? Mas o caule, ele internamente, ele tem essa característica que a gente consegue observar com muita facilidade, por exemplo, na cebola. O alho possui também, só que esses anéis, eles são mais finos e delicados e aí não é visível ao olho nu. Mas a cebola, a gente observa quando corta que tem esses anéis, como se fossem uns gomos, né? Na verdade, se eu cortar essa cebola aqui no meio, eu vou observar anéis. E nós temos também os tubérculos. Os tubérculos são os caules que a gente usa para alimentação principalmente, porque ele tem grande reserva nutritiva, principalmente de amido. Aqui a gente tem como exemplo o inhame e a batata inglesa. Tá muito no nosso dia a dia aí, tá? Então, ele tem grande reserva de nutrientes, principalmente reserva de amido. Vamos falar da folha? Funções da folha: realizar a fotossíntese. Tá. E o que é a fotossíntese, professora? É a reação
aqui entre águas, sais minerais, gás carbônico, reage com a ação da luz na clorofila, que é uma célula específica que dá essa coloração esverdeada, e com essa reação química produz açúcar, água e oxigênio. Isso aqui é a nutrição da planta. Tá? Então, a fotossíntese precisa da clorofila, que é a célula específica onde ocorre essa reação química. Ocorre a produção de matéria orgânica, que é glicose e amido. Nas folhas tem amido, tá? E essa produção toda, ela é da seiva elaborada. Outra função da folha é respiração. Ela consome a glicose e o oxigênio e libera energia. A folha também realiza transpiração, que é a eliminação de vapor d'água através dos estômatos. Os estômatos são as células especializadas que estão presentes nas folhas para controlar essa saída de transpiração. Essa célula que controla a quantidade de vapor de água que essa planta vai perder no processo respiratório dela. Funções, olha o estômato aqui, ampliado no microscópio. Eles são estruturas presentes nas folhas que permitem as trocas gasosas e a eliminação de água. Então, se está um dia muito quente, essa planta ela precisa guardar um pouco mais de água. Então, esse estômato ele se fecha, tá vendo essa abertura aqui? Ele fecha e diminui essa perda de vapor d'água com o ambiente, tá? Tá um clima mais ameno, mais frio, tem grande incidência de água. Aí ele se abre, tá? Permitindo que essa troca de vapor d'água com o ambiente ocorra com uma velocidade um pouco maior. É uma célula muito importante. São duas células que são extremamente importantes na folha, que é a clorofila, que é onde ocorre a reação química da fotossíntese, e o estômato. A estrutura da folha. A folha ela é composta pela bainha, essa base, aqui é onde ela vai se prender ao caule, o pecíolo. Peraí, deixa eu parar aqui a imagem. O pecíolo, tá? Que é esse cabinho aqui da folha, e o limbo, que é a estrutura principal da folha. A folha é um todo, tudo isso aqui, tá? É composto pela bainha, pecíolo e limbo. Tá? Existem alguns tipos de folhas chamadas folhas incompletas, que é aquelas que estão ausentes em pelo menos uma das 3 estruturas básicas da folha. Falta alguma coisa nas folhas, nessa folha incompleta. Ou falta o limbo, ou falta o pecíolo, ou falta a bainha. Então, vamos se ligar aqui nas orientações, tá? Nós temos atividade da parada obrigatória da página 17 até a 19, ok? Vocês vão resolver, deixar resolvido no livro, tá? E na próxima aula, em vídeo mesmo ou ao vivo, eu vou estar fazendo a correção para vocês, tá bom? Qualquer dúvida é só comentar lá na plataforma, me chama lá que eu tô respondendo, tá bom? Então, fiquem com Deus.